Eu vou mostrar para você agora como é que você seleciona no Photoshop. Então, primeira coisa, o que eu vou mostrar aqui indifere se você estiver trabalhando num arquivo vazio ou se você estiver trabalhando, tá, com um arquivo aí, como é que eu posso dizer, com alguma imagem específica aí. Então, isso indifere, tá? Fica sossegado, isso não tem problema, se você estiver trabalhando em um aí ou outro. Eu vou jogar uma imagem aqui da arvorezinha para a gente trabalhar, porque eu acho mais rápido arrastar a imagem do que ficar criando um arquivo zerado. Aqui do lado das ferramentas, a primeira ferramenta que a gente tem é a ferramenta de seleção. É uma das mais importantes para mim depois dessa Move Tool. Para mim, Move Tool deveria estar na frente, mas tudo bem. Aqui, ó, quando eu clico, eu posso selecionar o tipo de seleção que eu quero fazer. Então, quando eu clico seguro, eu tenho alguns tipos, como Rectangular Mark Tool e eu tenho Elliptical Mark Tool, que são as opções de você fazer seleções com quadradinhos e retângulos ou círculos. E aqui eu posso selecionar qual o tipo que eu quero. Eu vou selecionar aqui o Rectangular, você vai ver que as opções são bem parecidas. Então, uma vez que eu tenho ela, eu posso clicar e arrastar, ó, e eu já formo a seleção para trabalhar. Essa seleção serve para inúmeras coisas, para você pintar esse espaço aí dentro, para você mover o objeto que tem aí dentro, para você desfocar, para você jogar efeito e tal. A seleção, na verdade, ela serve para você trabalhar num lugar específico dessa imagem, né? Num lugar específico desse arquivo. Se eu quiser, ó, para você tirar a seleção, uma vez que eu tenho a seleção na tela, eu posso clicar em cima da seleção, clique e solta, tá? Ou eu clico do lado de fora, clique e solta, a seleção sai. Eu também posso clicar e arrastar e segurar o Shift. Enquanto eu seguro e arrasto o Shift, ele faz um quadradinho certinho para mim. Clica fora uma vez, ele tira a seleção. O outro tipo que eu tenho é o tipo de elíptico, né? É o círculo, onde eu posso clicar e arrastar, eu posso fazer formas ovais, né? Para cima ou para baixo, ó. Cliquei e segurei. Ou se eu estiver arrastando e segurar o Shift, ele faz uma bolinha certinha, mantendo as proporções. Feito isso, ó, fiz uma bolinha. Você tem algumas opções também de adicionar seleções. Então aqui em cima, a partir do momento que você tem algum tipo de seleção selecionada aqui, ó, por exemplo, eu estou aqui com o retângulo. Eu já tinha feito essa seleção de bolinha. Vamos dizer que eu quero acrescentar uma nova seleção. Então aqui em cima você tem 4 opções. A primeira, cria seleções novas. Então se eu tiver uma seleção aqui e simplesmente clicar e arrastar, eu crio uma nova. E a anterior, no caso, é ignorada, tipo, vai para o beleléu. Se eu tiver a segunda opção marcada, você vai perceber que, quando eu clico e arrasto, antes de mais nada, né, olha o cursor do mouse, ó, eu tenho um mais, e agora eu posso clicar e arrastar, ó, e ele vai adicionando seleções ali onde eu faço. Isso serve para qualquer coisa, não é só para o quadradinho, serve para a bolinha também. Se eu ver aqui e fizer assim, ó, eu faço, seleciono a bolinha, coloco a segunda opção, ó, clique e arrasta, eu estou criando uma nova seleção ali para mim. Você tem a opção também, a terceira, de quando eu clico nela aqui, ó, eu vou eliminar um pedaço da seleção. Então eu estou com toda esta área aqui, ó, selecionada. Quando eu clico e arrasto sobre ela, ó, eu elimino uma seleção. Então eu vou tirando pedaços dessa seleção agora. Né? Essa terceira opção que eu tenho. E a quarta opção faz a intersecção, ou seja, ela vai juntar a seleção que já existe com a seleção que eu vou fazer. Deixa eu só mostrar um exemplo mais simples aqui. Estou com um quadradinho e eu vou selecionar a bolinha e na bolinha eu vou colocar a última opção. Eu vou clicar e arrastar, ó, sobre esse quadradinho. Quando eu faço isso com essa opção de intersecção, você vai ver que a única coisa que vai sobrar aí é a área onde a bolinha e o quadradinho se encostam. Vou soltar, ó, soltei o clique, olha lá. Só sobrou esta área para trabalhar. Outra maneira de tirar a seleção, você pode vir em Select, Deselect e eu tiro a seleção aqui. Essa é a maneira como você tem para trabalhar com seleções aqui dentro do programa. Outra coisa também é que se eu tiver uma seleção, tá, dentro aqui, e eu tiver com a ferramenta de movimentação, se eu clicar e arrastar, eu crio um buraco nesse lugar aqui. Então eu movo o que tem na imagem com a forma daquela seleção, com aquele formato, né? Se eu tiver com alguma opção aqui de trabalhar com seleção e eu clico em cima da área selecionada e arrasto, eu movo a seleção. Então essa é a maneira como eu tenho para mover essa seleção. Então não confunda, uma coisa é você mover a seleção e outra coisa é você mover a área da imagem que está selecionada.
Mais um detalhezinho básico que eu queria te mostrar que ajuda muito na hora de selecionar é quando você está selecionando, ó, estou marcando a área que eu quero, não soltei o clique da esquerda e enquanto isso eu seguro espaço no meu teclado, ó. Eu consigo mover esta área de seleção. Vamos de novo, ó. Clique e arrasta para fazer a seleção. Não solta o clique aí do seu mouse e segura o espaço no teclado. Quando eu movo, ó, eu já movo essa seleção. Ah, para que isso? Vamos dizer que às vezes você está querendo selecionar uma área específica e aí você meio que quase selecionou. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui que eu posso te mostrar um exemplo disso. Não tem nada quadrado para selecionar. Eu vou colocar essa dos quadros aqui, ó. Eu vou clicar e arrastar e soltar aqui em cima para criar um novo arquivo. Então vamos dizer que eu estou fazendo uma seleção aqui, por exemplo, do rinoceronte. E eu vou selecionar aqui, ó, e eu quase selecionei aqui no biquinho da imagem. Então o que eu posso fazer? Enquanto eu estou marcando a seleção, segura o espaço e arrasta, e aí você posiciona onde você quer para fazer essa seleção. Outras ferramentas de seleção também, na verdade, o Photoshop ele se concentra em 3 tipos de ferramenta de seleção. Você tem 3 botõezinhos onde você clica e arrasta. Por exemplo, aquele que eu te mostrei de opções retangular e uma que a gente vai ver no próximo vídeo, que é a opção aqui de Quick Selection e Magic Wand. Mas antes, embaixo da opção aqui, ó, de você selecionar esses marquees, né, essas seleçõezinhas aqui, embaixo você tem esse laço, onde eu posso clicar e eu tenho a primeira opção. A primeira opção é simples, eu clico e arrasto, ó, e eu começo a formar uma seleção onde eu fiz esse contorno. Eu não preciso mover o mouse em cima do pontinho ali onde eu comecei. Se eu soltar o clique, ele já faz a seleção. Então cliquei uma vez fora, sumiu a seleção, e eu posso fazer a seleção soltando aqui, ó. Cliquei, arrastei, soltei, ele fecha a seleção para mim. Esse é um tipo de seleção. Lembrando, ela tem as mesmas opções ali em cima, tá? De adicionar, subtrair ou a intersecção. O segundo tipo é o Polygonal Lasso Tool, onde eu posso clicar, arrasto, ó, ele vai fazer uma linha reta, clico de novo e eu vou clicando, formando linhas retas para formar alguma área específica que eu queira selecionar. Quero fechar? Você tem 2 opções, tá? Para fechar a seleção. Primeira, move esse cursor aqui do final em cima do ponto inicial, você vai ver que muda o desenho do cursor e fica uma bolinha. Bolinha quer dizer, se você clicar, ele fecha. Outra maneira também, ó, é você ficar aqui distante mesmo e dar 2 cliques. Deu 2 cliques, ele fecha a seleção. A outra opção é a Magic Wand Tool. Deixa eu só voltar aqui, ó, tirar a seleção. Essa aqui, clicou e arrastou. Magnetic Lasso Tool, onde eu posso clicar em volta de alguma área aqui, ó, dando alguns cliques, ó, ele vai selecionando de uma forma onde ele consegue identificar o contraste da imagem, tá? E ir identificando onde ele precisa fazer o recorte. E é a mesma coisa das outras. Cheguei perto, ó, clica, o cursor muda para uma bolinha, fechei e fiz a seleção. Eu sinceramente não aconselho nenhuma delas, a não ser um pouco o laço, mas algumas coisas específicas. Essas daqui são só algum tipo de seleção que te ajuda em uma ou outra coisa. Era muito usado antigamente, mas aí o pessoal do Photoshop foi criando ferramentas muito melhores, e aí eles deixam algumas ferramentas antigas. Eu sinceramente aqui uso às vezes o laço para coisas muito rápidas, seleções que eu quero selecionar mais preciso, mas o poligonal e o magnetic assim, eu sinceramente desconsidero essas opções. Mas fica aí, para você conhecer, sempre existe a possibilidade de a gente estar usando alguma dessas coisas. Eu vou mostrar para você 2 outras opções de seleção que a gente tem. Então eu estou com o nosso querido cachorro aqui e eu vou te mostrar algumas opções que você tem. Ó. Debaixo da ferramenta de movimentação, se você clicar e arrastar, você tem 2 opções. Você tem a Magic Hand Tool e a Quick Selection Tool. Eu vou te mostrar o Magic Wand, desculpa, não é Magic Hand, é Magic Wand Tool. Eu vou te mostrar essa opção primeiro, porque ela é mais antiga, tá? O Quick Selection foi feito aí a partir do CS5, CS6. Então eu vou clicar aqui em cima do Magic Wand Tool, tá? Clica, segura, arrasta até ela e solta. Selecionei. Então o que ela faz? Ó, ela tem aqui em cima alguns tipos de opções para trabalhar, Sample Size, mas o interessante é essa opção de Tolerance. Tá? Tolerância aqui no caso é o quanto ele vai selecionar. Por quê? Porque quando eu clicar em algum lugar na tela, ele vai registrar exatamente aquele pixel que eu cliquei, entendeu? Ele é muito preciso.
Eu vou clicar, por exemplo, numa área, mas ele vai identificar que é um pixel. Quando eu clico, ele vai selecionar todos os pixels que têm uma cor parecida com aquela. E aí eu tenho a tolerância. Então, se eu colocar uma tolerância maior, quando eu clico aqui, por exemplo, em algum lugar vermelho, ó, ele vai selecionar muita coisa que tem vermelha. Se eu clicar na tolerância e colocar um valor baixo, como por exemplo 10, antes de mais nada eu vou tirar a seleção, né? Select, de Select, vou clicar em alguma área vermelha. Cliquei, olha aí que pouquinho que ele selecionou. Então, quanto mais tolerância, mais área ele seleciona. Isso serve para qualquer coisa. Se eu quiser clicar em cima do pelo do cachorro aqui, ó, você vai ver que ele vai selecionar uma certa área. Se eu aumentar a tolerância aqui, ó, 168, deixa eu só tirar a seleção primeiro, ó, de Select, vou clicar em cima do cachorro. Olha o que ele fez. Ele pegou tipo tudo que tem na imagem, porque a tolerância aqui está muito alta. Vou colocar a tolerância 90. Cliquei no cachorro, olha ali, ó. Ele já está selecionando algumas áreas. Se eu quiser, eu tenho essas 4 opções, que são exatamente idênticas às opções aqui da seleção que a gente viu. A segunda adiciona pedaços, então eu posso ir clicando em algumas outras áreas. Deixa eu só reduzir a tolerância, porque está muito alta. E eu posso clicar, por exemplo, na orelha do cachorro, aqui mais perto do cachorro, né, do pescoço, e ele vai adicionando áreas para mim. Só que essa opção não é muito legal, né? Quando ela foi feita, ela resolvia muita coisa. Só que aí os caras inventaram esta Quick Selection Tool aqui, que é uma seleção rápida. Ela funciona da seguinte maneira: quando você clica nela, você tem 3 opções aqui em cima. Aqui é a opção de nova seleção, aqui é adicionar seleção e aqui é de subtrair. Então eu posso clicar nessa aqui, ó, porque eu quero criar uma nova seleção, e eu vou simplesmente arrastar, ó, em cima do cachorro. Você vai perceber que ele já começa a ficar selecionado. É Quick Selection porque tipo, é rápido mesmo. Você pode ver que num simples passar de mouse em cima do cachorro, ele já selecionou uma área muito legal do cachorro aqui, ó. Já ficou praticamente ele de forma isolada. Se eu quiser, vamos dizer que eu selecionei uma área sem querer aqui, ó, do lado de fora. Se eu quiser tirar essa seleção, simples, eu posso segurar o Alt aqui, ó, no meu teclado, enquanto eu passo o mouse, ó, e ele elimina essa seleção aqui para mim. Se no caso ele tirar demais, passa de novo em cima da área que você quer para selecionar uma área do cachorro. E você vai ver que essa Quick Selection já é muito legal, ela já resolve muita coisa. Então, Magic Wand Tool, você tem que ir clicando e selecionando. E a Quick Selection Tool, você passa e seleciona, ele, conforme você passa o mouse, ele seleciona. Outro detalhe é que não é porque eu estou usando a Quick Selection ou a Magic Wand e tal, que eu não posso vir aqui, por exemplo, na seleção de retângulo e adicionar uma nova seleção quadrada aqui. É lógico que isso não tem nada a ver com essa imagem, isso aqui é só um exemplo para você entender. Mas eu posso clicar para adicionar, ou eu posso clicar na opção de subtrair e tirar um pedaço da seleção. Então isso funciona normalmente. Quando a gente fala sobre seleção, existem vários tipos de ferramenta de seleção, só que a maneira como elas trabalham é a mesma. Algumas selecionam área em que você tem que clicar e arrastar, outras selecionam áreas em que você vai clicando e soltando para marcar algumas coisas, mas as opções são a mesma. Ele adiciona a seleção, ele tira, ele faz intersecção, né? Ou ele reduz, e uma série de opções que são as mesmas para ferramentas de seleção. Uma vez que a gente fez, né, a seleção com essa Quick Selection, aqui eu tenho o cachorro selecionado, eu tenho uma opção aqui que saiu acho que desde o CS6, que chama Refine Edge, que é a opção de refinar, né, essa aresta aí, essa seleção, deixar um pouco melhorada. Por quê? Porque quando eu faço essa seleção, ele selecionou de uma forma seca, ele não está identificando aqui para mim os pelos do cachorro, né? Ele está passando de uma forma seca. Então esse Refine Edge serve para isso, para trabalhar, ele identifica algumas questões de contraste e melhora essa seleção para você trabalhar. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, uma vez que eu já tenho a seleção feita, né? Você tem que ter feito uma seleção de alguma coisa, você vem em Refine Edge. Eu vou arrastar o painel aqui para o lado um pouco para você entender como funciona. Coloquei em Refine Edge, automaticamente ele já mostra aqui para mim qual é o resultado final, que já está bastante bom, já está um resultado relativamente profissional. Aqui eu tenho algumas opções, ó, tá? Do zoom, onde eu posso aproximar, segurar o Alt eu distancio, então um clique aproxima, seguro o Alt e distancia. Mas nada impede que eu use Ctrl mais e Ctrl menos. Da mesma forma eu também tenho a mãozinha, onde eu posso mover a imagem, mas nada impede, né, que eu venha e use as opções aqui de segurar espaço
e mover a imagem, tá? São só manipulações da imagem mesmo. Aqui do lado em View, ó, eu posso clicar e existe uma lista de opções. É a mesma porcaria isso aqui, a única diferença é a maneira como ela te mostra. Ela vai te mostrar como é que essa seleção está afetando a imagem. Então eu tenho Marching Ants, né, que são formigas andantes, formigas em marcha, né? É um nome ridículo, mas tudo bem. Marching Ants. Eu tenho a opção Overlay. A Overlay mostra o que eu tenho selecionado na cor original e esse tom de vermelho aqui em volta do que vai ser teoricamente descartado. Eu tenho On Black, que é a mesma ideia do overlay, só que o que é vermelho fica preto. Eu também tenho essa opção aqui, ó, de Black and White On Layers, que no caso deixa transparente, né? E eu tenho a opção Review Layer, que tipo mostra tudo e não muda nada. É difícil dizer aqui qual eu gosto, tá? Eu gosto bastante do overlay, do Black and White. É lógico que você pode ter pensado, mas eu não te perguntei qual você gosta. Não, eu sei, eu estou tentando só te ajudar. Mas aqui eu acho legal o overlay, tá? Eu acho que funciona bacana. On Layers às vezes resolve, mas o overlay eu acho que funciona melhor. Aqui embaixo eu tenho algumas opções, ó, de Edge Detection, tá? Eu tenho as opções de marcar, no caso, se eu quero ter um raio inteligente, e eu tenho as opções de Radius, tá? No Radius, no caso, é o raio, né, o quanto vai expandir essa seleção que eu fiz. Você pode perceber que se o Radius aqui tiver 0 pixel, a marcação em volta da orelha do cachorro não muda nada, mas se eu aumentar o Radius, ó, eu consigo deixar um pouco mais bonitinho. Eu tenho algumas opções também, como aqui, ó, Smooth, que é a suavidade, tá, desse cara. Deixa eu colocar Black and White para você entender, ó. Tenho aqui Smooth, olha em volta do cachorro. Você vê que já ficou muito mais selecionado os pelos. Então eu tenho Smooth, que suaviza essa seleção. Eu tenho Feather, que desfoca esse cara. Eu tenho Contraste, onde eu deixo mais marcado essa seleção. Eu tenho aqui esse Shift Edge. Shift Edge é o cara que vai expandir a seleção, ou meio que para fora ou para dentro. Eu estou deixando em 0 mesmo. Esses caras eu não estou mexendo em nada, é só para você entender. Não existe um valor que seja o perfeito para você. É o valor, no caso, que você acha que vai ser legal para o tipo de trabalho que você está fazendo. Aqui eu estou fazendo um cachorro com pelos. Então, dependendo de algumas opções, pode ser que melhore ou não. Aqui do lado de Edge Detection, eu tenho esse desenho aqui onde eu posso clicar. E eu tenho essa opção, Refine Radius Tool e Erase Refinement Tool. Essa primeira, o que ela faz? Ela tenta melhorar para você aqui algumas opções, tá? Em volta do pelo do cachorro, dessa área, em volta do pelo do cachorro, dessa área que você está fazendo a seleção aqui. Então eu vou deixar esse Radius aqui no tamanho razoável. E aí eu posso fazer o que? Eu posso vir aqui, você vê que o cursor do mouse ficou com esse maisinho, tá? Aqui em cima eu tenho o Size, ó, onde eu posso clicar e arrastar em cima do Size, ó. Clica em cima do Size e arrasta para a direita. Eu aumento o tamanho do cursor aqui do mouse, ó, onde eu posso clicar e arrastar. Então eu posso passar em volta aqui das áreas onde tem pelos no cachorro, ó. Clique e solta. Você vai ver que ele já tenta fazer para você, ó, uma seleção melhor aqui, ó, dos pelos. Tá vendo? Ele já tenta selecionar de uma maneira melhor para você trabalhar com esse cachorro aqui. Então esse Refine Edge serve para isso. Essa opção de Erase, que é a borrachinha, serve para você apagar. Se você quiser que ele não refina algumas partes. Então eu posso ir passando. Quando eu perceber que a seleção foi muito para fora, então eu já tiro. Aqui você vai perceber que a seleção ficou bem legal. A não ser por algumas partes aqui, que dentro do cachorro pegou. Então eu posso ir clicando com a borrachinha, para ele não apagar essas partes. Essas partes que começaram a ficar meio acinzentadas, quer dizer que vai ficar transparente. Então eu passo de novo aqui, para que ele não faça isso. Até na orelha mesmo aqui, ó, para pegar uma seleção direta. Fiz uma seleção bacaninha, o que eu vou fazer? Deixa eu só colocar de novo aqui. Uma vez que eu fiz essa seleção, como eu queria, eu tenho algumas opções aqui de Output, que ou seja, é como esse carinha, o que vai acontecer com essa seleção, tá? Eu preciso direcionar isso. Então eu tenho Output Tool, que é a opção de dizer para mim, beleza, eu não vou fazer nada, eu só vou fazer uma seleção. Eu tenho como colocar uma camada de máscara, uma nova camada, uma camada com uma nova camada de máscara, eu tenho como fazer isso num novo documento, e um novo documento como camada de máscara. Eu vou mostrar o basicão para você, que é o Selection mesmo. Dei um OK. Quando eu dei um OK, você vai perceber que volta ao normal aqui o cachorro.
né? Ele já ficou aqui selecionado, só que as configurações de seleções, né, da seleção no caso, foi exatamente como eu deixei. E eu posso vir aqui, por exemplo, em Select, e Inverse, invertir a seleção, e eu posso deixar esse fundo aqui preto e branco. Eu vou lá em Image, Adjustments, eu venho aqui, por exemplo, em Hue Saturation, vai abrir esse painel para mim. Eu posso vir na abinha de saturação e puxar esse cara para a esquerda. Então você vai perceber, ó, quando eu dou OK, que o cachorro aqui, só tirar a seleção para você ver, Select, de Select, ó, o cachorro ficou selecionado, o fundo foi totalmente marcado assim como não fazendo parte do cachorro e eu consigo trabalhar, tá, desta forma. Então o Refine Edge serve para isso, para realmente refinar, deixar um pouco mais limpa a sua seleção, um pouco mais precisa. Agora eu quero te mostrar uma outra opção que a gente pode fazer com seleções também. Antes de mais nada, aqui no cachorro mesmo, eu vou voltar, tá, até a seleção dele. Se você quiser fazer isso de teste, você pode usar qualquer seleção. Você pode usar seleções aqui, quadradinhos mesmo, fazer um novo quadradinho. Isso aqui serve para qualquer tipo de seleção que eu vou mostrar. Primeiro de tudo é você preencher essa seleção com alguma cor. Então, antes de mais nada, eu vou criar uma nova camada, porque eu não quero pintar nessa aqui, eu quero pintar numa nova camada zerada. Eu vou clicar aqui, ó, na folhinha. Cliquei na folhinha, eu tenho uma nova camada. Então a de baixo é o cachorro e a de cima por enquanto é nada. Com a seleção feita, eu posso vir aqui na opção, ó, Edit, e eu tenho a opção Fill. Quando eu venho em Fill, eu tenho algumas opções como Use, o que eu quero usar, né, que cor eu quero usar, e eu posso simplesmente colocar aqui, ó, Color. Quando eu coloco Color, vai me abrir uma opção onde eu posso escolher uma cor. Eu vou colocar amarelo mesmo aqui, ó, OK. E eu estou dizendo para ele o seguinte, ó, você vai pegar essa seleção que eu tenho e você vai preencher usando uma cor. E essa cor eu acabei de definir, que foi amarelo. Aqui eu tenho as opções de mesclagem, tem todas as opções de mesclagem do Photoshop, ó, que eu posso escolher. Eu vou deixar normal mesmo, porque isso aqui eu posso mudar depois. E opacidade, ou seja, transparência. Eu vou dar um OK. Quando eu dou um OK, é o que ele fez para mim. Ele pegou aquela seleção, né, que era a seleção mesmo do cachorro, e pintou. Então tudo que tinha de seleção do cachorro ele pintou com aquela cor que eu tinha escolhido. Se eu quiser, uma vez que eu fiz isso, ainda nessa camada aqui do amarelo selecionado, eu posso escolher aqui, ó, a opção de normal, cliquei em normal, e eu coloco color. E aí eu mudei a cor do cachorro para aquela cor amarelada. Então essa é uma forma de você estar pintando alguma seleção com alguma cor chapada, um único tipo de cor, né? Uma única, como eu poderia dizer, um único tom de cor. Outra maneira de você fazer isso, eu vou voltar aqui, ó, até a hora que eu tenho só a seleção, dei um monte de Ctrl Alt Z, e eu tenho aqui a camada vazia, né? E aqui a seleção que eu ainda tenho. Uma outra maneira que você tem também é você pintando com um atalho, tá? O atalho para isso aqui. Então eu posso vir aqui, ó, escolher uma cor, tá vendo que eu tenho um quadradinho? Quando eu clico nele, vai abrir um painel onde eu posso escolher uma série de cores. Do lado direito aqui, ó, eu posso subir e descer para escolher qual a cor eu quero. E uma vez escolhida a cor, por exemplo, azul, eu posso clicar aqui, ó, com o botão do mouse, tá? Clica mesmo e arrasta e vai arrastando até você escolher a cor que você quer. A cor vai aparecer sempre aqui, ó. Então eu posso clicando e arrastando, aquela cor vai mudando. Selecionei aqui a cor, no caso, vou dar um OK. E agora para pintar, como é que eu faço? Eu vou vir aqui, ó, na opção de Edit, Fill, e em vez de usar Use aqui, Color, eu vou colocar a opção Foreground Color, que é na verdade essa cor. Foreground é a cor aqui do quadradinho de cima e o Background, ó, é a corzinha aqui de baixo. Então eu vou deixar Foreground e vou dar um OK. Pronto, ele já pintou essa seleção para mim com essa cor que eu já tinha escolhido. Outra maneira, né, de preencher uma seleção é, na verdade, ao invés de usar um único tom de cor, eu posso usar também um degradê, que na verdade é uma transição de uma cor para outra, uma cor que vai se transformando em outra cor ou em outras cores. Como é que eu faço para fazer esse degradê? Primeiro, você vai vir na ferramentinha aqui do lado, ó, o degradê está bem aqui do lado da borracha. Se não tiver esse retângulo de preto para o branco, você pode clicar e segura e solta aqui em cima de Gradient Tool, que é a opção de gradiente mesmo, a opção de uma cor transformada em outra. Quando você clica, aqui em cima você vai ter uma série de opções. Eu posso clicar em cima dessa barra de cor,
vai me abrir uma opção aqui, onde eu posso ir clicando nesses quadradinhos em cima, ó, escolher um degradê que eu quero, tá? Escolher um degradê qualquer aqui, dar um OK e já posso pintar. Eu não vou mostrar como é que a gente pinta ainda, porque eu vou escolher uma cor para mim, eu mesmo vou escolher uma cor. Então o que eu posso fazer para agilizar o processo é escolher essa primeira opção aqui, ó, tá? Que é Foreground to Background. Não sei se você lembra que Foreground é o quadradinho aqui de cima e o Background é o quadradinho de baixo. Então eu vou deixar selecionado esse quadrado e vou dar um OK. E aí eu vou vir aqui, ó, no quadradinho de cima, clico e vou vir aqui arrastar para selecionar uma cor. Vou selecionar essa. No quadradinho de baixo, eu vou clicar no quadradinho de baixo, selecionar uma nova cor, vou dar um OK. Então agora eu tenho essa cor aqui meio roxa e vermelha. Você vai ver que aqui em cima, ó, eu tenho esse degradê. Então o meu degradê vai ser exatamente a mesma cor que eu selecionei aqui embaixo, as duas cores. Vai ser essa mesclagem, né, dessa cor roxa se transformando na cor vermelha. Feito isso, eu preciso pintar, né? Eu preciso pintar aqui em cima dessa seleção com esse degradê. Só lembrando, tá? Eu fiz uma seleção desde aquele vídeo bem anterior lá, mas pode ser qualquer seleção aqui e eu vou pintar em cima. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente, ó, eu vou clicar em algum lugar da minha tela e segura. Clique, segura, você vê que eu fiz um pontinho. E agora eu vou clicar e arrastar. Tá vendo que foi formada uma linha? Essa linha é exatamente o progresso da cor. O primeiro clique, no caso, vai ser a cor ali de cima, né, da esquerda, no caso a roxa. E esse lugar onde eu vou soltar vai ser exatamente a cor vermelha. E durante toda essa linha vai ser o progresso dessas cores. Então eu cliquei e soltei. Pronto, pintei em degradê. A qualquer minuto eu posso clicar em algum lugar e arrastar também, ó, por exemplo, na horizontal, e mudar a direção desse degradê. Eu não sou obrigado a fazer uma vez e parar. Eu tenho algumas opções de degradê aqui também, ó, como essa opção linear, eu tenho a opção radial, onde eu clico e arrasto, ó, e ele faz como se fosse uma bolinha. Eu tenho a terceira opção, que ele faz um degradê marcado, meio que como se fosse um relógio, né, fazendo um giro total. Eu acho horrível esse degradê. Eu tenho esse outro aqui, eu esqueci o nome. O nome desse cara aqui é o Reflected, né, o degradê refletido, onde eu clico e arrasto, ó, e ele faz para mim só exatamente o meio ali, ó. Ele repete, né, a cor aqui do quadradinho da direita embaixo. E a última opção, que é esse degradê aqui, tipo meio que parecendo uma estrelinha. Eu não uso nenhum deles. Eu uso geralmente o linear e o radial. O resto eu acho tipo muito zoado. Mas essa é a maneira como você pode usar um degradê. Se você quiser, você clica aqui em cima e você pode escolher algum outro degradê que você quiser. Ou até você pode clicar na opção aqui Load e carregar um gradiente se você tiver ele aí dentro de algum lugar separado com degradês no seu computador. Aqui em cima, ó, você tem essa florzinha, sei lá o que é isso aqui. Você clica, você vai ter algumas opções, tá? De como o degradê vai ser visualizado, como Large Thumbnails, se vai ser maior ou menor. Se você quer uma lista, né, que é o Small List, Large List, o padrão é o Small Thumbnail, né? Aqui, quando você clica nele ainda, você tem essa opção aqui, ó. Aqui são vários nomes de conjuntos de degradês. Degradês que alguém fez, que não estão aparecendo nessa lista ainda. Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou clicar, por exemplo, aqui na opção de Metals. Cliquei, ele vai dizer para mim o seguinte, ó, você já tem uma lista de degradê. E aí você está querendo fazer o que com essa nova que você está clicando aqui? Você quer o que? Você quer substituir? E aí se você der um OK, ele vai substituir. Se você cancelar, ele não vai fazer nada. E se você der um append, ele vai juntar. Ó. Tá vendo que foi criado essas novas 5? São novas cores que foram exatamente carregadas porque eu cliquei em Metals. Então se você clicar em qualquer um aqui, ele vai dar um mesmo painel. Você pode selecionar essa nova cor, dar um OK e já pode clicar e arrastar para pintar com esse degradê aqui. É lógico que tipo, nem todo degradê funciona, que nem esse aqui tipo, tá horrível. Mas existem vários degradês que você pode estar utilizando. Aquela opção que a gente viu de Refine Edges no cachorro não serve simplesmente para pelos, né? Ou exatamente naquele processo que eu fiz ali. Ele serve para qualquer coisa. Então vamos dizer aqui, por exemplo, que eu vou usar a seleção de laço e eu vou fazer um contorno em volta da árvore. Só lembrando, eu estou usando o arquivo aqui, Content Aware Move. Fiz a seleção aqui. Uma vez que eu fiz a seleção, eu vou vir em Refine Edge, cliquei no painel, e eu tenho algumas opções como Radius, onde eu posso mexer Edge,
eu tenho a opção Smooth, que é bem legal porque ele suaviza, e eu tenho a opção Feather. A opção Feather aqui, ó, ele suaviza em volta. Eu vou trocar aqui para Overlay para você ter uma ideia, ó. Eu vou deixar o Feather um pouco maior assim, ó, tá? Onde eu já não consigo identificar onde tem exatamente a seleção, e vou dar um OK. Feito isso, ó, você vê que a seleção está bem mais curvada, mas não tem problema. Uma vez feito isso, eu posso mudar algumas opções da imagem, como posso vir em Image, Adjustments, e eu posso usar, por exemplo, aquela mesma opção, Hue Saturation. E aí eu venho em Hue aqui, ó, e muda essa opção de cima para a esquerda ou para a direita. Você vai perceber que ele vai deixar toda aquela área de seleção mudando aquele tom, né, por essa escala de Hue, toda essa escala aqui que eu tenho. Saturation um pouco para deixar mais vivo. Então essa opção de Refine Edges, ele não serve só para isso, tá? Só para pelos, cabelos e tudo mais. Ele serve para essa opção bem legal, que é o Feather, onde eu consigo suavizar, eu consigo desfocar a seleção. E agora você percebe que a seleção ficou muito mais suave. Agora vamos dizer que eu quero pegar uma imagem aqui e eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar uma parte aqui e isolar, ou seja, eu vou dizer que vamos dizer o seguinte, vamos dizer que eu quero pegar aqui essa casinha, né, essas casinhas aqui, essas duas, e eu quero eliminar tudo que eu tenho em volta delas, eu só quero deixar selecionado essas opções. Então uma opção bacana que a gente pode estar utilizando é até utilizar aqui, ó, o laço poligonal, e aí eu consigo fazer uma seleção em volta desses caras. Desconsidera minha seleção que não está muito boa, estou fazendo com pressa só para te mostrar. Fiz uma seleção aqui em volta da primeira casinha, fechei a seleção. Vou mudar a opção aqui em cima para acrescentar uma seleção aqui, ó. E eu vou clicar aqui em volta dessa segunda casinha também, muito rapidamente. Desconsidere minha seleção que está horrível, né? Fiz as duas seleções. Agora o que eu posso fazer? Como eu tenho aqui na opção de background, não importa, tá? Se fosse background ou não. Como eu já fiz a seleção em volta das casinhas, eu já disse que eu quero conservar o que tem dentro dessa seleção. Então, com essa seleção feita, eu posso clicar aqui embaixo, ó, nessa bandeirinha aqui do Japão ao contrário, né? Quando eu clico nela, ó, você vai perceber o seguinte, foi criado uma máscara. E como é que funciona isso, né? Do lado da minha camada aqui, eu só vou aumentar um pouquinho a opção para você ver aqui melhor. Então aqui, ó, aqui do lado esquerdo eu tenho a minha imagem. Do lado direito eu tenho a minha máscara. Como eu sei que é uma máscara? Porque ela está exatamente ao lado da imagem, não foi criada uma camada nova, ela ficou do lado. Entre elas eu tenho essa correntinha. Aqui é o seguinte, o que é preto nesta área quer dizer que vai sumir. E o que é branco quer dizer que vai aparecer. Então, como eu tinha feito uma seleção, né, em volta dessas casinhas, o Photoshop conservou para mim o que tinha nessa seleção e descartou o que eu tinha em volta. Você pode perceber que o que tem em volta ficou com esses quadradinhos, o que quer dizer que ficou transparente. Então essa aqui é a opção de máscara, onde eu consigo esconder. Se eu quiser, a qualquer minuto, arrastar aqui, por exemplo, uma outra imagem aqui em cima, ó, pelo mini bridge, arrastei uma imagem, vou apertar o botão para confirmar. E aqui na ordem das camadas eu arrasto para baixo, ó, você vai perceber que essa camada das casinhas está sempre suspensa. E eu posso posicionar essas casinhas aqui, ó, em outro lugar. Pronto, agora as casinhas fazem parte desse outro cenário e não daquele cenário onde elas estavam logo de início. Quando a gente fala sobre essa coisa de máscaras, né, da nossa camada e as máscaras que a gente tem do lado, uma das coisas legais também é o fato de você conseguir mesclar as imagens. Então eu vou fechar isso aqui. Eu vou abrir o mini bridge e vou te dar um exemplo dessa opção, tá? Eu vou selecionar duas imagens nada a ver. Vou selecionar o Landscape 2, Landscape 3, as duas opções que eu tenho aqui. Botão da direita, vou colocar Photoshop, vou colocar Load Files into Photoshop. É aquela mesma opção que a gente viu de criar camadas. Com isso eu tenho duas camadas aqui, tá? Dentro do Photoshop. O que eu vou fazer? Eu vou fazer essa imagem aqui, ó, tá? Aparecer do lado esquerdo e aos poucos ela ir se transformando nesta outra imagem. Para isso eu vou precisar da máscara, né, que a gente viu aí no vídeo anterior. Eu vou clicar aqui, ó, tá, nessa opção de máscara, cliquei. Quando eu clico eu adiciono uma máscara. E aí eu expliquei para você. O que é branco quer dizer que aparece, o que é preto quer dizer que some. Como essa máscara aqui é toda branca, quer dizer que tudo que eu tenho aqui
vai aparecer. Mas o grande lance é esse. Agora eu vou escolher a opção de degradê. Degradê aqui, ó. Eu vou escolher a cor na primeira, que foi o que a gente viu, tá? Vou clicar bem aqui no degradê, colocar a primeira opção. Ok. A primeira opção quer dizer que ele vai pegar essa cor com essa cor aqui, tá? Então ele vai fazer um degradê de branco para preto. Como o que é branco aparece e o que é preto some, quando eu fizer um degradê aqui, ó, a parte onde é branca vai aparecer e o preto vai sumir. Quando a parte do preto sumir, ele vai revelar o que tem na camada de baixo. E aí eu vou ver a camada de baixo. Então, muito bem. Só um detalhe, clique em cima desta máscara. Não faça clicando aqui, faça com esse selecionado. Agora eu vou clicar aqui, segurar e arrastar para a direita. Ó. Soltei. Olha que bacana esse tipo de efeito aqui. Então agora o que você percebe? Que, né, o lado esquerdo é exatamente a imagem de cima e aos poucos ela vai se transformando na de baixo. Olha a minha máscara aqui. Ó. Na máscara eu fiz um degradê de branco para preto. Então quer dizer o quê? O lado esquerdo aparece e vai aparecendo, no caso vai sumindo aos poucos. Se eu vir aqui, ó, e tirar o olhinho da camada de baixo, você vai ver que na verdade a camada de cima é isso aqui. Ó. A camada de cima é a minha imagem e aos poucos ela vai sumindo. Como ela vai sumindo aos poucos, se eu tiver uma imagem embaixo, vai revelar essa outra. Eu vou fazer isso aqui de novo, porque eu sei que é meio loucura, tá? Eu vou selecionar duas imagens nada a ver, essas duas aqui. Botão da direita... Eita, mas... Espera aí que eu fiz uma besteira. Botão da direita em cima delas, Photoshop. Vou colocar Load Files in Photoshop Layers. E vou minimizar o bridge. Feito isso, tá? Vou apertar Ctrl 0 para aproximar um pouco. E eu tenho essa camada aqui em cima. Essa camada aqui é da praia, né? E de baixo eu tenho essa aqui. Muito bonito, até parece que existe um lugar assim mesmo. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Nessa camada aqui, eu vou clicar na máscara. Detalhe, tem que ser na camada de cima, porque se eu fizer na camada de baixo, não vai ter um efeito assim que você vai entender o que está acontecendo. Então aqui, ó, cliquei na máscara, né? Aqui, automaticamente ele deixou selecionado a máscara. Eu vou selecionar o degradê. Confere aqui em cima se está na primeira opção, ok? E confere as cores aqui do lado. Se o quadradinho aqui está branco e o quadradinho aqui embaixo está preto. Feito isso, clica e arrasta. Não precisa clicar só da esquerda para a direita. Você pode clicar também da direita para a esquerda, na direção que você quiser. E não precisa criar um rastro tão grande, você pode criar um rastrinho pequeno. Quanto menos o risco que você fizer na tela, mais marcado fica isso aqui. Quanto mais largo, menos marcado fica. Então com isso o que você vai fazer? Você vai clicar em um ponto, onde vai ser o ponto que você quer que essa imagem fique aparecendo, arrasta até um outro ponto, e esse segundo ponto vai ser a hora que essa imagem vai sumir totalmente. Soltei, pronto, mesclou as imagens, ou seja, uma imagem foi se transformando na outra progressivamente. Agora eu queria te mostrar um outro negócio legal também, que é uma ferramenta onde eu consigo tirar algumas coisas da foto, tá? De uma maneira muito, mas muito simples. Eu queria abrir com você essa foto aqui, ó, Content Aware Move Tool. Eu vou clicar e arrastar aqui, ó, criando no caso, né, uma única camada com essa imagem. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uns Ctrl+, até para me aproximar dessa casinha, e o que eu vou fazer? Eu vou sumir com essa casinha aqui da cena. Para fazer isso, você tem essa ferramenta aqui, ó, debaixo do crop, clique e segura aqui embaixo, ó, você tem várias opções. A opção que a gente vai usar é esse Patch Tool. Quando eu clico aqui, ó, em Patch Tool, você vai ver que ele é tipo uma seleção, tá? Então eu posso clicar e arrastar, ó, sobre a parte que eu quero eliminar da minha cena. Então eu fiz uma seleção aqui em volta, tá? Dessa casinha com a sombra da casinha. Claro, né? Se eu sumir com a casinha e ficar a sombra, vai parecer um filme de terror. Mas o que acontece? Ó, fiz isso, fiz essa seleção. Aqui, ó, você vai perceber aqui em cima que eu tenho algumas opções, como por exemplo, Patch, e eu tenho a opção Normal e Content Aware. Vamos ficar em Normal primeiro. Eu tenho duas opções aqui, ó, Source e Destination. Se eu tiver clicado Source, se eu clicar em cima dessa parte que tem seleção e arrastar para o lado, você vai ver que eu começo a selecionar aqui, ó, conforme eu movo, né, essa que eu arrastei, alguma outra área que possa preencher aquele espaço adequadamente. Então eu vou arrastar aqui para o lado, onde eu já tenho bastante grama e soltei. Conforme eu solto, eu vou clicar aqui fora uma vez para tirar a seleção. Você vai ver que ficou bom.
Ficou bem legal. Na verdade, não daria para você perceber. Se você abrisse essa foto a primeira vez, você não ia falar que tinha uma casa aqui, tá? Não mente para mim, você não ia falar, é lógico. E aí o que acontece? Com esse patch, eu também tenho a opção Destination. Quando eu coloco Destination, eu arrasto e aí eu crio mais uma casinha. Então você tem duas opções, uma de você remover e outra de você copiar. Essas são algumas opções que eu tenho, tá? Com esse patch tool aqui. Mas o que eu queria mostrar para você mesmo é esse patch, onde eu consigo clicar aqui ó, e trocar Normal para Content Aware. Quando eu coloco Content Aware, eu tenho algumas opções aqui ó, de Adaptation, ou seja, a adaptação de como vai ser esse cara. Quando eu coloco Content Aware, né, antes de mais nada, para que ele serve? Para que eu consiga clicar e arrastar e eliminar esse cara da cena. Aqui em Adaptation, o padrão, se eu não me engano, é Medium. Quando eu coloco o Medium, eu clico e arrasto, ó, ele tenta se basear na referência aqui, ó, você vai perceber que o resultado é melhor do que a opção de Normal. Lógico, para esse tipo de coisa aqui. Se eu colocar Adaptation, eu tenho algumas opções, como Very Strict. Se eu colocar Very Strict, já fica bem marcado aqui em volta. Se eu trocar Very Strict para Very Loose e eu arrastar aqui, ó, quando eu arrasto, você vai perceber que ele já ajusta muito melhor. Então é uma ferramenta muito legal que você tem, tá? Que você pode estar utilizando também para estar eliminando alguma coisa da cena. Eu vou abrir outra imagem aqui, ó, o Content Aware Move, que é a nossa arvorezinha. E eu vou tentar fazer aqui também para você ver. Ó. Vou selecionar o patch, vou selecionar essa árvore aqui, muito bonita. Selecionar aqui. Se eu quiser, até posso segurar Shift e selecionar aqui ó, a sombrinha. Vou deixar em Content Aware, Very Loose. Vou clicar e arrastar para o lado ó, e posicionar em algum lugar que fique certo ali ó, a grama. Soltei. Ele demora um pouco para carregar. Você vai perceber que ele já eliminou. É claro que a sombra ainda ficou ali. Então, para eliminar a sombra, você pode selecionar a sombrinha ó, e tentar jogar para o lado. Não é milagre, entendeu? Você não vai fazer uma única seleção e vai resolver tudo. Algumas vezes você vai ter que selecionar várias áreas para conseguir eliminar. Mas o resultado dessa ferramenta, sinceramente, é incrível. Algumas pessoas não sabem desse recurso, mas a Pen Tool, né, que é uma ferramentinha que é muito usada em vários programas, tanto para desenhar, quanto para finalizar, quanto para fazer uma série de coisas, também serve para fazer seleções. E eu vou mostrar para você aqui, de uma maneira bem rápida, como que a gente pode fazer uma seleção em volta da boca, né, da nossa modelo nem um pouco conhecida. Para selecionar a Pen Tool, eu vou clicar aqui, ó. Cliquei e segurei, eu tenho a opção Pen Tool, que é a opção da caneta de Bezier em alguns programas, tá? Com ela eu consigo fazer tanto retas quanto curvas. Queria te explicar como é que funciona a ferramenta primeiro. Se eu der um clique e soltar, e for fazendo isso, ele vai criando retas. Eu posso clicar aqui ó, na última e pronto, ele fechou o caminho. Tá? Para eliminar esse cara, eu deixo aqui ó, a ferramenta selecionada e aperto Enter. Ele elimina aquele cara. Para fazer curvas, simples. Clica uma vez e a partir do segundo clique, você clica, segura e arrasta. Quando você puxa para baixo, ele faz curva para cima. Quando você puxa para cima, ele faz curva para baixo. Quer eliminar? Aperta Enter. Eu vou selecionar aqui a boca da modelo, tá? Eu vou fazer um clique aqui primeiro, ó. Vou clicar e arrastar. Cliquei, arrastei, soltei. Agora eu preciso vir aqui, ó, nesta bolinha e direcionar para onde vai ser a próxima curva. Então eu vou segurar o Alt e mover essa bolinha na direção da boca aqui, ó. Soltei, tá? Vou vir aqui, ó, clicar mais ou menos no final da boca, cliquei, arrastei um pouquinho, soltei. Seguro o Alt e arrasta essa bolinha para a próxima curva, né? Que direção vai ser? Cliquei aqui no final da boca, soltei, seguro o Alt, clica na bolinha e ajusta. Vou clicar aqui e puxar. Vou clicar aqui embaixo da boca já, ó, nessa curva maior, puxei para a esquerda. Vou segurar o Alt e mudar a direção da bolinha. Se quiser, você pode trabalhar, tá? Com Ctrl mais, Ctrl menos, depende da distância. Vou arrastar aqui, ó, e subir um pouquinho. Seguro o Alt, muda a direção da curva. Cliquei no pontinho final e vou arrastar só um pouquinho para fazer aquela curva. Feito isso, eu posso transformar isso aqui numa seleção. Imagina quão difícil seria você selecionar isso aqui com um laço, por exemplo. Então com a Pen Tool fica muito mais fácil.
Com essa ferramenta aqui, só confere se não ficar igual a minha opção, se a primeira opção que tem aqui em cima, ó, é Path, não pode ser Shape, tá? Tem que ser Path. Aí tá aqui, ó, beleza, se não der certo o que você fez, provavelmente criou alguma camada, é só você clicar para o lixinho e arrastar. E fazer de novo com a opção de Path aqui em cima. Você tem as opções aqui de Make, Selection, Mask ou Shape. Eu vou clicar aqui em Selection. Quando eu clico em Selection, o que ele está falando para mim? Olha, eu vou fazer uma seleção com esse caminho que você acabou de desenhar, beleza? Aí eu posso vir aqui e deixar Feather Radius 0 mesmo, né? E dar um OK. Quando eu dou OK, pronto, fez uma seleção. Se você quiser, você pode vir aqui e clicar em alguma ferramenta de seleção, por exemplo, o retângulo, e apertar Refine Edge, entrar nas opções de Refine Edge e por aqui controlar as opções como Feather, que foi opções que a gente já viu, né? Shift Edge para entrar um pouquinho na opção e vou dar um OK. Feito isso, ó, eu posso vir em Image Adjustments, posso vir aqui ó, em Hue Saturation e mudar as opções de Hue. E aí eu troco a cor, né, do batom da nossa amiga para qualquer cor que eu queira. Então com a Pen Tool eu também consigo selecionar. Isso funcionaria para qualquer coisa. Mas você vê que a gente usou a seleção com a Pen Tool, usamos a parte de criar a seleção e aí a gente deu um Refine Edge para criar um desfoquezinho em volta de forma que parecesse normal, né, esse batom aqui.